pessoal, aqui é a Bárbara Costa. Nós estamos iniciando mais um episódio do Free Podcast e hoje o nosso convidado decidiu desafiar o óbvio. Deixou a estabilidade do serviço público para apostar em um sonho que começou na juventude. Com uma história de superação, coragem e transformação, ele vem inspirando muita gente a cuidar do corpo, da mente e da saúde com propósito. Do hospital ao box de CrossFit, do atendimento presencial ao online, ele tem feito da educação física uma missão. Seja muito bem-vindo, Bruno Caniato. Obrigado, Bárbara. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite e é um prazer contar um pouco dessa trajetória. Estamos felizes com a sua presença. Vamos começar? Vamos começar. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer: onde você nasceu e como que foi a sua infância? Eu sou daqui de Juiz de Fora e, assim, a minha infância foi aquela raiz, aquela melhor infância que eu acho que eu podia ter. Meus pais sempre presentes, aquela questão de brincar na rua, de ter aquela turma de colegas. Eu estudei no João 23, então a turma lá foi da primeira série até o terceiro ano. Então, assim, chegava a festa de aniversário, juntava aquela turma de criança. Então, eu até falo muito dos momentos, né, de brincadeira, de jogar bola. Então, foi muito marcante a infância. E de onde que veio essa vontade de conquistar as coisas ainda tão novo? Eu desde muito novo eu tive sempre muitos sonhos. E o principal assim era sempre, eu tenho que tirar carteira, conquistar um carro e sempre sonhando grande. Desde pequeno eu sempre pensava como que vai ser daqui 5 anos, como que vai ser daqui 10 anos. Então sempre na minha vida tudo que eu fazia é dedicação ao estudo. Não vou estudar bem para poder conseguir atingir esse objetivo lá na frente. Então, desde muito novo, já querendo sonhar alto aí. Aí você decidiu fazer curso técnico de enfermagem, né? Conta um pouquinho como que foi essa... Isso. História. A educação física sempre esteve presente. Uhum. Eu, no ensino médio, eu fiz o PISM voltado para a educação física, para fazer o curso de educação física. Só que o João 23, ele tinha períodos de greve, era um colégio excelente, um ensino maravilhoso. Só que o período de greve durante essa minha fase de PISM foi muito prolongado. Eu perdi ritmo de estudo e, por sempre querer ter esses objetivos, igual eu falei, eu queria um resultado rápido financeiro. Então, quando tinha 17 anos, eu tinha já pessoas na família que trabalhavam na área de enfermagem, que tinham um curso técnico e conhecidos. Eu falei, eu vou começar a fazer o curso técnico para já dar passo. Se não der certo o PISM, eu já tenho um segundo plano. E, consequentemente, eu comecei a conciliar o ensino médio com o curso técnico. Com 17 anos, eu fazia o ensino médio de manhã e à noite o curso técnico. E você disse que não conseguiu de cara ingressar pelo PISM, né? Aí por conta dessa greve eu perdi ritmo de estudo, aí consegui ir para essa área da enfermagem. Como que você lidou com essa frustração? Porque você era muito novo, né? Mas eu falei assim, eu não vou deixar esquecer esse projeto, vai ficar guardadinho ali para um período melhor, mas como eu quero tá conquistando isso, eu vou já iniciar na enfermagem para já começar a minha vida profissional. Não me imaginava esperando 5 anos fazendo a faculdade para estar conquistando. Uhum. Então, comecei o curso técnico. Quando eu terminei o ensino médio, que eu fiz 18 anos, eu já consegui um emprego num lar de idoso. E aí eu já entrei na enfermagem. Quando eu terminei o curso de enfermagem, eu estava trabalhando em duas instituições, um lar de idoso e um hospital. E nesse hospital eu já caí direto num CTI. Então, assim, com 18 anos eu já tinha uma responsabilidade grande. Né? Eu falei, foi uma experiência incrível, né? Você lidar com a responsabilidade de cuidar de idosos e um CTI com paciente crítico. Então, assim, trouxe um amadurecimento muito rápido naquele período. E como que era a rotina, tanto da casa de idosos, tanto do hospital? Então, com 18 anos, eu tive uma rotina pesada, porque de cara eu peguei 2 empregos. E aí eu fazia 12 horas em uma instituição e 12 horas na outra. E depois eu tinha 24 horas para descansar, sendo que tinha que dormir também. Estudar. E muita responsabilidade de cuidado, de atenção, e era uma rotina bem pesada, né? Por conta da responsabilidade, da carga horária. A área de saúde é uma área que
exige bastante da gente. Então, foi um período bem intenso de trabalho. E o que mais te marcou nesse início de vida profissional na área da saúde? Primeiro, um amadurecimento que eu tive, e eu também não falo que foi de tudo pesado, porque com esse empenho eu consegui conquistar as coisas que eu queria. No primeiro salário que eu tive, eu fui lá, tirei carteira. Com os 3 primeiros meses depois, eu fui e comprei o carro que eu queria. Então, ele deu o retorno que eu queria. E esse amadurecimento, esse contato com a responsabilidade, a valorização da vida das pessoas, a minha vida em relação à qualidade de vida, também bateu muito nesse período. E quando que você olhou e falou assim, agora é a hora de ir para De educação física. Esse projeto estava ali, né, guardadinho do lado. Você não esqueceu dele. Não tinha esquecido. E nessa rotina de trabalhar em 2 empregos, um período eu falei, não, preciso desacelerar. E eu tive a oportunidade de ir para um setor, né, nesse hospital, que eu trabalhava 4 horas por dia, por conta de radiação, então era a carga horária um pouco menor. Então eu trabalhava de tarde, de 2 às 6. Eu falei, opa, agora eu tenho tempo para poder começar esse projeto. Aí foi exatamente nesse período que eu fui lá, matriculei, fiz o vestibular. Falei, eu já tinha uns 24, 25 anos. Falei, não é tarde, né? A gente fica achando sempre que é tarde. E falei, não, vamos lá, vamos começar. E aí, quando eu comecei, já falei, tô realizando um sonho. E foi muito bom esse início. E você, em algum momento, você precisou trancar a faculdade? Precisei. Quando eu tinha 1 ano de faculdade, eu fiz os 2 primeiros períodos, eu fui convocado num concurso público que eu tinha feito há 5 anos atrás, eu nem esperava. Aí ainda bateu a dúvida, por quê? Eu estava num emprego bom, carga horária menor, tinha muita valorização nesse setor que eu estava. O gestor, ele valorizava muito a questão do estudo, ele dava uma ajuda de custo para quem fazia faculdade. Então, assim, eu fiz muitos cursos de extensão, né, da educação física, que ele ajudou nesses cursos. Então eu fiquei assim, e agora? Vou largar esse emprego para assumir o concurso? E por conta da estabilidade, eu falei, não, vamos lá, vamos pegar o concurso. Só que o concurso ia voltar na questão da carga horária. Mas eu voltei, falei, vou ficar no concurso. E chegando, assumindo o cargo lá do concurso, nesse hospital, havia uma progressão de carreira, que na admissão eles passaram para a gente. Eu precisava fazer o curso superior de enfermagem para conseguir essa progressão. Aí eu imediatamente falei, não, progressão, agora eu vou na carreira pública. Tranquei a educação física e fui fazer enfermagem. E fiquei 1 ano ali fazendo a enfermagem, mas não era aquela coisa que motivava, eu ia para a faculdade. Não era o que seu coração queria. Eu falei, estou fazendo o curso só para pegar um diploma, para conseguir a progressão. E aí bateu 1 ano e eu falei assim, cara, não tá me mexendo no coração esse curso. E descobri que a progressão também não era imediata, era só diante uns 12, 13 anos. Gente. Aí eu falei, eu preciso voltar para o que vibra o meu coração. Voltei de novo para a educação física. Foi onde eu dei andamento no curso, depois dessa decisão. Aí você formou. Aí eu fiquei conciliando os dois ali. Aí você voltou pro seu antigo... Não, continuei no concurso do hospital e voltei pro curso de educação física para finalizar o curso. Até finalizar. Aí quando você finalizou? Quando eu finalizei, quando estava próximo de finalizar, eu falo que durante a faculdade eu experimentei de tudo para saber qual área da educação física. Eu sempre fui apaixonado por esporte, por modalidades. Fiz aula de jump, de cango jump, de step, de jiu-jitsu. E naquele período estava chegando o CrossFit no Brasil. Me matriculei num box de CrossFit antes de formar, experimentei ele ali por um período. E no finalzinho do curso eu tive a oportunidade de fazer o estágio num box. E lá os donos, o sócio, inclusive o rapaz trabalhava comigo no hospital, eles deram todo o apoio. E o CrossFit é uma franquia. O curso da franquia, ele é feito em capitais. Então, para você ser habilitado, você tem que ir para esse curso para estar fazendo. Vem professores de fora do Brasil.
E aí eles me deram todo o suporte financeiro, me ajudaram, me incentivaram. Eu fiz esse curso e foi onde abriu a mente para a educação física, os espaços. Então eu fiz esse curso e comecei a dar aula de CrossFit já na portinha de terminar a faculdade ali. E fui conciliando o hospital e a educação física ali. O que você aprendeu no CrossFit que você carrega até hoje com você? O CrossFit abriu a minha mente de forma geral para a educação física. Análise de movimento. Então, você olha hoje em dia um aluno fazendo um agachamento na academia, não é só aquele momento ali. Você vê vários pontos de performance desse aluno. O CrossFit eu acho que pega muito detalhe, porque se eu estou dando uma aula para 40 pessoas, eu consigo identificar onde cada pessoa está errando. É tudo progressivo. E o CrossFit mostrou que qualquer pessoa pode treinar. Por mais que às vezes as pessoas acham que o CrossFit é perigoso, de lesão, risco de lesionar, de machucar, quem tem um bom profissional do lado, que está habilitado certinho, ele vai fazer um treino seguro. E a gente conseguia. O aluno chegava, era iniciante, tinha toda uma adaptação, tinha toda uma progressão para cada movimento. Ele me ensinou a desafiar a pessoa. Então, assim, o meu aluno hoje em dia, eu desafio ele a sempre estar melhorando o movimento, melhorando uma progressão de carga, me ensinou a programação de treinos, a montar um programa de treino para curto prazo, para a semana do aluno, para o mês e para 6 meses de um aluno. Então foi um aprendizado que eu falo que valeu a pena para o resto da carreira. E em que momento que você falou assim, agora eu vou viver da educação física? Eu fiquei por um tempo conciliando os dois. Eu trabalhava no hospital e saía para dar aula. Veio a pandemia e comecei a fazer o atendimento personalizado. Comecei a atender alunos de personal trainer. E vim conciliando. Só que eu comecei a sair de casa para trabalhar às 5 da manhã e chegava às 10, 11 da noite em casa. E quando eu percebi, eu não estava me cuidando mais. Você estava cuidando da saúde de todo mundo e a sua estava ficando para trás. Estava cuidando de todo mundo e minha saúde ia indo embora. Não conseguia treinar, não conseguia manter uma rotina de alimentação, não tinha tempo para a família. Eu falei, eu preciso tomar a decisão. O Heitor, meu filho, nasceu e eu chegava em casa ele dormindo, saía de casa ele dormindo, e aquilo foi me sugando, né, emocionalmente. O hospital também demandando muito da carga horária, era uma rotina intensa, estressante, e modificando muito os meus horários, e aí eu perdendo aluno por conta dessas modificações. Eu falei, agora é a hora, porque eu já estava com vontade de tomar essa decisão. E aí, com esses pontos, eu falei, agora eu preciso. E assim, foi maravilhoso. E como que foi a reação das pessoas próximas a você? Porque as pessoas pensam que o concurso público é um paraíso e não tem defeito nenhum, não é bem assim. É o que eu falo, a gente sentou várias vezes para tomar essa decisão. Eu e minha esposa, a gente sentou, conversou. Ela também é da área da saúde, ela trabalhava em hospital e ela também teve um estresse por conta dessa carga horária. A gente sentou e ela saiu da área, foi se dedicar ao direito e se apaixonou também. Então eu falei, cara, as pessoas falavam, né, querendo o meu bem, falavam, continua, estabilidade. E nessas conversas com minha esposa, a gente sempre colocou os prós e os contras. E a única coisa a favor do concurso que eu tinha era a estabilidade que estava pesando ali naquele momento. E o restante da qualidade de vida que eu tinha, oportunidade de crescimento, estava na educação física. E por mais que pesava assim um pouco, eu falei, se minha esposa tiver um pouco de dúvida, eu não vou tomar essa decisão. Mas ela me apoiou, eu falei, agora é a hora, e foi certeira nessa decisão. E qual que foi o sinal que você sentiu, assim, eu fiz a escolha certa? No momento que eu assinei a exoneração. Eu ficava, não com medo, mas assim, eu sempre tive, e aí? Aí agora vamos lá. Aí eu fui lá, assinei a exoneração. Na hora que eu saí de lá, a sensação que eu tive, agora eu posso dar início aos projetos que eu tanto quis, que eu posso me dedicar, que aí eu vou me cuidar, eu vou ter tempo para a família, o famoso tempo de qualidade, né?
E falando em tempo, né, nessa virada de chave, né? Conta pra gente um pouquinho como que funciona o seu atendimento personalizado. Você é conhecido por ter um atendimento mais personalizado, né? Por ser um personal diferente, digamos assim. Conta pra gente o que que te diferencia. Hoje eu trabalho com dois tipos de atendimento, o presencial e o online. Uhum. O aluno chega para mim, cada aluno chega com um propósito diferente. E o principal é o treino ser personalizado. Mas não é só o treino. A gente vai montar um treino específico para aquele aluno. Tem aluno que quer treinar por saúde, que quer treinar para ter um corpo desejado, quer hipertrofia, quer emagrecimento. Mas você tem que ir além desse momento do aluno. Você tem que entender a rotina. Então, o primeiro passo que o aluno me procurou, a primeira coisa que eu quero fazer é conhecer esse aluno, é conhecer a rotina dele. A gente fala muito sobre treinamento comportamental. E você vai conhecer o aluno, como que está funcionando a rotina de sono, alimentação, o que você pode ajudar esse aluno a estar melhorando esses pontos. Então, entregar o melhor trabalho, não só o treino. O treino, claro, você tem que, conhecendo ele, você vai montar um programa de treinos voltado para o que ele quer, com o que ele pode fazer. Mas questão da personalização do treino é muito importante, é conhecer o aluno. Hoje eu falo que para os meus alunos de presencial, cada dia é um treino diferente. Eu vou com uma programação pronta, mas do jeito que ele chega e me cumprimenta, eu já sei. Hoje ele está animado. Hoje eu vou explorar essa animação dele. E tem aquele aluno, não, hoje eu estou cansado, a semana foi puxada. Aí eu vou saber o que eu vou modificar e o treino vai ser. Tem questão de mulher, variação hormonal. Então já chega, do jeito que ela cumprimenta, que ela conversa, fala, hoje dá para explorar, hoje eu tenho que segurar porque ela não está bem. Então essa questão de ser personalizado mesmo, de conhecer o aluno com a palma da mão. E você já recusou atender alguém porque você achou que a pessoa não estava pronta? Não, eu não tenho essa questão de recusar, justamente até do CrossFit, porque eu acho que todo mundo tem uma possibilidade de começar, o potencial enorme de ter um resultado. E às vezes a pessoa procura, mas eu não sei o que eu faço. Aí eu mostro o caminho, a solução para estar começando e sempre tento achar uma solução. Às vezes o aluno está ali naquela dúvida, eu mando mensagem de novo, e aí, vamos começar? Mas eu estou sem tempo. Não, vamos fazer em casa, vamos fazer uma vez por semana. Eu estou na dúvida, vamos fazer uma aula experimental? E aí nessa aula experimental, você está bem, você consegue fazer, vamos dar um passo à frente? Então essa questão de sempre estar incentivando. O que você considera um resultado significativo em um aluno? O resultado é de acordo com o propósito desse aluno. Se está ali por bem-estar, se está por saúde, para não sentir dor, eu fico feliz com esse resultado que o aluno quer. Se quer ter o corpo sonhado, da hipertrofia, do emagrecimento, de ganhar músculo, quando ele chega com esse resultado estético, bacana, quando chega para mim, Bruno, sair final de semana, o pessoal tudo elogiando, falando que eu tô assim, fico feliz, mas eu fico feliz também quando o aluno chega para mim, fiz o exame de sangue, o exame tá muito melhor, fui no médico, ele reduziu a medicação de pressão, então assim, resultado além da estética também é importante. E como que você lida com os alunos que desistem no meio do caminho ou que não tem tanta constância assim? Eu sou essa aluna, você eu sabe, não né? desisto. Eu pego no pé e eu sempre procuro uma solução. O que está acontecendo? Por que você está? É o horário? Esse horário você não está se adaptando a treinar? Vamos mudar de horário. Eu tento flexibilizar esse horário. Vamos testar outras coisas. É o tipo de treino? Você quer um treino mais dinâmico? Isso não está te satisfazendo? E buscar essa solução, porque sempre tem uma solução. E no final o aluno fica satisfeito. Conta pra gente a história daquele aluno que te deixou tenso por causa de um processo. Hoje eu fico rindo dessa história, mas na época foi tenso. Ele chegou para começar o treino comigo e nessa questão de conhecer o aluno, de saber a história, ele falou, olha, eu já treinei, eu fui em um local treinar antes e eu avisei antes os professores que eu não queria chegar ao extremo físico.
Eu não gosto de cansar muito durante o treino, que eu não gosto de chegar ao meu extremo. Aí eu, não, bacana. Aí já assimilando como que eu ia prescrever o treino para ele. E aí ele falou, chegou no final eu passei mal. Então eu fui embora para casa, mas entrei com processo contra eles, estou com um processo rolando lá que eu falei que não queria e passei mal. Aí eu, opa, falei, não, mas você não vai passar mal, a gente vai fazer um treino bem iniciante, passo a passo, gradativo para você não sentir isso. Não, porque eu tô aqui por saúde, beleza. A gente foi pro primeiro treino, aquecimento, falei, vamos lá pra bicicleta, sem impacto, uma coisinha só para aquecer de início. 2 minutos de bicicleta, ele passa mal. Você pensou, Aí isso na cabeça eu falei, processo. Dei todo o suporte para ele, foi para casa, depois eu entrei em contato com ele, não, tá tudo bem. Chegou o próximo treino, cara, nem dormi essa noite, só pensei no processo. Aí ele, não, eu tava tomando uma medicação que para emagrecimento ela causa esses efeitos, e aí aconteceu, eu não quis te falar, mas eu sabia que era por conta. Falei, pô, se eu soubesse, por isso que eu pergunto antes. Mas foi uma situação tensa, hoje eu fico rindo, mas na época deu pra chorar. Eu fiquei uns 2 dias sem dormir direito. Já teve algum episódio muito engraçado ou inusitado nos treinos? O tempo todo tem, né? A gente sempre passa por alguma situação ou outra, mas eu acho que essa situação desse dia que passou mal foi, acho que um dia mais tenso e engraçado. Assim. Como que é a sua relação com os alunos fora do ambiente de treino? Como eu falo que é personalizado e cada um é de um jeito, muito individualizado mesmo. Então, cada um eu tenho uma relação. Tem aluno que me manda rios o dia todo de treino, vê uma coisa engraçada, me manda um treino pesado. Tem aluno que é mais restrito, mas a gente tem uma relação, você cria uma relação muito boa com os alunos, é uma conexão que vai às vezes além dos treinos, com essa relação de você ajudar a pessoa a chegar nesse objetivo. Então, como às vezes eu sempre pergunto da rotina, quando o aluno, ô Bruno, hoje dormi bem. Então sempre tem esse contato pós-treino aí. E como que surgiu a ideia de criar uma plataforma de treinos online? Eu comecei com a consultoria online na pandemia e veio crescendo muito. E você poder atingir pessoas fora do Brasil, hoje em dia eu consigo atender, é muito gratificante. E sempre priorizando estar próximo do aluno. Sempre falei, não é só entregar uma planilha para o aluno. E a plataforma que eu uso hoje em dia, ela é bem próximo do aluno, é um treino é bem didática. É tipo um aplicativo? É um aplicativo e ele tem vídeo demonstrativo, tem cronômetro, marcando tempo de descanso. O aluno acabou de treinar, eu recebo a notificação e eu fico muito próximo. O aluno, mesma coisa do presencial. Entrou, eu quero conhecer, eu tenho um questionário que eu envio. Não foi o suficiente, eu entro em chamada de vídeo com esse aluno antes dele começar a treinar para estar programando um treino bem específico. Passou uma semana, a gente faz uma nova chamada para saber como que tá, e dentro dessa semana, todos os dias eu peço muito feedback. Acabou de treinar, eu já mando mensagem, e aí, como é que foi? Teve dificuldade? A gente altera. E a gente vem ampliando esses projetos, até eu estou criando um projeto para criar uma plataforma de treino para as pessoas fazerem em casa com o peso do corpo. É uma plataforma que a pessoa vai acessar e vai ter acesso a vários treinos de 15, 10 minutos que só usa o peso do corpo. Para quem às vezes não consegue sair de casa, tem dificuldade. Para quem às vezes treina na academia e quer ampliar esse resultado, quer fazer um cardio mais dinâmico, né, que a gente fala do treino HIIT, é um treino só com peso corporal. E eu estou criando esse projeto também de plataforma online para estar ampliando esse serviço. E como eu falo que sempre o personal é uma empresa, a gente tem que sempre pensar um passo à frente. E minha missão hoje em dia é atingir o maior número de pessoas com atividade física. Vocês estão vendo, o homem não para, gente. É curso, é estudo, é aplicativo, é tudo. Não pode parar. Não a gente pode. tem sempre ter um objetivo à frente. Por mais que você tá caminhando bem, tem que pensar o que pode ser melhorado. Como que você imagina o futuro da atividade física nesse formato híbrido? Eu acho, a minha visão hoje em dia é que vai conciliar os dois, vai ter espaço para os dois.
igual o pessoal antes falava, o CrossFit vai substituir a musculação. Hoje em dia tem espaço para os dois, tem gente que faz as duas modalidades. E o online e o presencial vão andar lado a lado. Tem aluno que só consegue ter uma constância boa no presencial. E tem aluno que com o online fica super satisfeito, a gente consegue manter esse contato. Então eu acho que vai andar as duas lado a lado. E teve alguma dificuldade ou resistência assim, no começo em relação à tecnologia? Não, eu sempre, pelo contrário, assim, eu sempre busquei muita informação em relação à parte digital, a questão de tecnologia, o que tem de novo, essa questão das plataformas. Eu sempre tento entregar conteúdo de rede social o mais, melhor qualidade possível. Então, você estando um passo à frente, é sempre mais fácil. E a tecnologia vem facilitando cada dia mais esse contato com o aluno também, né? Você disse agorinha sobre você ser uma empresa, né? Sobre o personal ser uma empresa. Em que momento que você entendeu que, para além de educador físico, você era um empreendedor? Eu sempre tratei o personal trainer, o meu trabalho de personal trainer, como uma empresa. Porque quando você trabalha prestando algum serviço ou um atendimento, a partir do momento que você entende que você é empresa, eu escutei isso de algum empreendedor grande, não estou lembrando quem agora. Você consegue entregar um trabalho de qualidade. Eu consigo hoje em dia manter uma constância em relação a horário certo, usar uma roupa adequada, entregar um trabalho adequado. Hoje, prazos de entrega de consultoria online. Então, esse compromisso de entregar sempre o melhor, de você ter uma missão no que você está fazendo, de você ter uma visão no crescimento que você quer como personal trainer e de empreender, de crescer cada dia nessa profissão. Você é pai de 3 filhos, né? Isso. Como que a paternidade influenciou o seu olhar sobre a saúde e o bem-estar e como que você concilia a rotina? A minha prioridade hoje é justamente estar com a família. Esse tempo que eu, às vezes, não digo perdi, mas que eu fiquei um pouco fora, hoje eu valorizo muito. E para conciliar essa rotina de treino, trabalho, sendo personal trainer, eu consigo ajustar o meu horário. Eu tenho um planejamento de rotina exatamente para isso, para ter um período de atendimento presencial, de ter um atendimento para o pessoal do online, mas eu quero estar perto deles, de ter uma energia boa para estar perto deles, descansado, né? E conseguir em casa tomar um café, almoçar junto, fazer parte, porque o crescimento deles é muito rápido, né? A gente acaba querendo vivenciar aquilo ali. E agora, falando sobre a sua esposa, o que ela representa para você na sua caminhada? Ela é meu braço direito e esquerdo, porque Ela tá aqui com a gente, pessoal. Cada decisão que a gente toma, tanto para mim quanto para ela, a gente sempre senta junto. E eu falo que a empresa sou eu e ela, porque até coisas simples, né? A gente senta e aí, hoje a gente precisa sentar e conversar sobre isso. Então ela é meu suporte. As decisões que eu tomei, foi ela que me deu todo o apoio e continua sendo. Eu falo, o que eu posso fazer para crescer? Ela me corrige, ela me chama atenção, às vezes eu fico chateado, mas eu entendo que é o melhor e se não fosse ela, eu não tinha chegado onde eu estou chegando. Então, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, e faz uma declaração para ela. Ela, é meu suporte, é minha amiga, minha esposa, é minha namorada e sem ela eu não seria um terço do que eu estou sendo hoje. Então, só agradecimento. Quem são as suas maiores inspirações no universo da atividade física? Eu acompanho muita gente nas redes sociais e, assim, sempre tento pegar um pouquinho de cada um. Às vezes você não concorda com tudo que a pessoa fala, mas, exemplo distante aí, que o Cristiano Ronaldo é um cara que ele se entende, ele se vê como uma empresa. Ele cuida do corpo dele como uma empresa. Ele entende que ele precisa daquilo ali para ele ter uma boa atuação, para ele render o tanto que ele rende hoje em dia. Aqui no Brasil, de empreendedor, o Guto Galamba, ele fala muitas coisas
que incentiva as pessoas a mudar. Às vezes, né, é uma coisa assim, o jeito de falar às vezes incomoda algumas pessoas, mas ele consegue mudar muita gente. E eu acho isso interessante, você impactar o maior número de pessoas. E tem pessoas da área de fitness que a gente vem acompanhando, e eu acompanho às vezes desde o início, igual o Chico Salgado, cara que atingiu o apogeu, né? Personal das celebridades. Sim. E o jeito de aplicar o treino, eu acho muito bacana, que ele sempre usa musculação, mas usa a luta, usa o funcional. Então eu tenho eles aí de inspiração, sempre tentando puxar aqueles pontinhos bons ali para estar crescendo. E qual foi o feedback mais marcante que você já recebeu de algum aluno? São vários, para ninguém ficar com ciúme. Mas eu acho que quando o aluno chega e consegue o resultado que ele quer, mas quando envolve além da estética, saúde, já teve aluno que chegou e, poxa, fiquei internado e fui fazer uma cirurgia, o médico falou, poxa, você aguentou bem porque você é forte. Ou então, fui no médico, o médico reduziu metade da minha medicação para pressão. Cara, ó, tô voando. Autoestima. Eu tenho um aluno que cara, o resultado dele é estético, é medicação que ele reduziu, autoestima. Eu falo que ele é outra pessoa hoje em dia. Ele chega para treinar comigo e, assim, é outra energia. São quase 5 anos que ele treina comigo e eu vejo essa evolução, assim, muito como marcante. Transforma mesmo a vida das pessoas. Transformar vidas mesmo, porque é muito bom. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está sedentário hoje, não sabe por onde começar, qual mensagem seria? Primeiro passo, comece. É o passo mais difícil, mas é o mais importante. E hoje em dia, com a vida corrida, com a rotina das pessoas, eu sempre falo, começa com o que dá, com o que você tem, do jeito que você pode. Porque às vezes a pessoa, eu não consigo treinar na academia, vamos fazer em casa. Por isso que eu sempre tento buscar soluções. E hoje em dia, tá com dificuldade para dar esse início, busca ajuda. A gente está aqui para isso. A pessoa me procura, eu vou achar o melhor caminho para estar iniciando esse projeto. Então, busca ajuda, quer ter um plano alimentar melhor, busca um nutricionista, quero ver como que está a minha saúde, vou procurar um médico para ver como é que eu estou. Quero começar a treinar, procura um profissional para estar orientando. Então, eu acho que faz toda a diferença esse primeiro passo. Por mais que ache que não consiga fazer, dá o início, dá o play, que o restante vai fluindo. Resultado é a melhor motivação, é o que faz dar constância nos treinos aí. Isso aí. A gente está chegando na reta final, aí agora a gente vai começar um jogo rápido, um ping-pong, tá? Perguntas e respostas assim. Café ou pré-treino? Café. Academia ou treino em casa? Academia e treino em casa. Treino com música ou em silêncio? Com música no fone de ouvido. Por favor. Um profissional que te inspira? O Guto Galamba. Um desafio da paternidade? É acompanhar esse crescimento, educar, sendo exemplo. Um hábito que mudou sua vida? Treinar. Um erro que virou aprendizado? Não treinar. Um livro ou um filme que te marcou? O poder da ação. Algo que não pode faltar no seu dia? Café, treino, família. Treinar é transformar físico e mental. A gente chegou no final. Muito obrigada por você ter vindo aqui. A oportunidade. Foi enriquecedor conversar com você, conhecer um pouco mais da sua história. Fico feliz de poder ter a oportunidade de estar contando a história dessa minha trajetória. E quem quiser começar a treinar, me procura nas redes sociais. Deixa suas redes sociais, deixa o seu telefone. Porque vamos chegar ao máximo de pessoas aí para estar mudando a vida. E é muito importante a atividade física. Deixa o seu arroba para te seguir. Bruno Caniato Personal, lá no Instagram. Meu número vou deixar no WhatsApp depois, 32 98461 4368. Qualquer dúvida, quer dica, quer orientação de como começar, do que fazer para estar dando início a esse projeto aí, a gente vai encaminhar certinho e te levar a sua melhor versão. Bruno, muito obrigada pela sua presença.
Sempre que quiser voltar, tiver novos projetos, as portas estão abertas para você. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, viu? Pessoal, esse foi mais um episódio do Free Podcast. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Beijão!